Bom, no vídeo anterior nós revisamos o conceito sobre diagnóstico, as formas de realizar diagnóstico e o que entende-se por interpretar um exame por imagem, né? Então, dando continuidade à aula de princípios de interpretação radiográfica, vamos enfatizar alguns requisitos que precisamos saber para poder interpretar adequadamente um exame por imagem. Primeira coisa, tá? Para interpretar, precisamos entender sempre que a imagem precisa ter qualidade para ser interpretada. A gente não consegue interpretar uma imagem que não tem qualidade. E o que seria uma imagem com qualidade? Entende-se de que imagens com qualidade são aquelas que apresentam máxima nitidez, ou seja, todos os elementos que estão na imagem ou que deveriam aparecer na imagem, certo? Estão presentes de uma forma nítida, visíveis, tá? E essa radiografia tem que apresentar contraste e densidade médios. Ou seja, eu não posso ter uma radiografia muito escura, seja por excesso de tempo de exposição ou excesso de tempo no líquido revelador, né, durante o processamento, no caso de ser uma radiografia obtida de forma analógica, tá? E também não consigo interpretar uma imagem com baixo contraste, com baixa densidade, seja por pouco tempo de exposição, seja pela lâmina de chumbo, né, por ter virado o filme no momento que fomos fazer a radiografia, seja por um tempo inadequado de revelação, seja por muito tempo de fixação. Essa, então, é um exemplo, no caso aqui, de uma radiografia periapical com qualidade para interpretar. E primeira coisa, sempre temos que partir desse princípio, que a imagem tem qualidade. Imagens sem qualidade não podem ser interpretadas. Ainda, a gente precisa conhecer o conceito de sombras radiográficas, ou seja, precisamos entender porque as imagens são radiolúcidas ou radiopacas. Precisamos entender também que as imagens são bidimensionais, ou seja, elas são planas, tá? As imagens convencionais. Depois, quando formos estudar tomografia, a gente vai perceber que esse conceito não existe mais, né? Superamos esse conceito, mas até agora estamos trabalhando com imagens convencionais, mesmo a panorâmica, né? Então é uma imagem bidimensional, ou seja, ela apresenta apenas altura e largura, ou altura e profundidade, largura e profundidade. Não temos 3 dimensões para serem avaliadas, mas as estruturas anatômicas têm. Então a gente vai ter muita sobreposição de imagens e isso pode atrapalhar, e a gente tem que saber também, por muitas vezes, superar essas sobreposições de estruturas, fazendo às vezes até mais do que um exame radiográfico para poder interpretar, certo? Falando sobre as sombras radiográficas, tá? Então precisamos entender que temos na imagem, temos no exame, né, imagens aonde a densidade é mais escura, né, temos o preto total, o branco total e várias tonalidades de cinza, né. Lembro do conceito sobre escala de contraste, que temos, né, alta contraste, baixo contraste, escala curta, escala longa. Então temos todas essas nuances desde o branco total até o preto total, o radiopaco total até o radiolúcido total, passando por várias tonalidades de cinza. E lembrando que a gente muitas vezes vai determinar se essa imagem é radiopaca ou é radiolúcida também por diferença de densidade, né, entre as estruturas da mesma região. Por exemplo, a gente vai julgar que o esmalte sadio é radiopaco, certo? Que a dentina sadia também é uma estrutura radiopaca, no entanto, ela é menos radiopaca do que o esmalte. Já um esmalte que possui uma alteração é um esmalte que vai apresentar maior radiolucidez naquela alteração.
ou uma dentina, mesmo que mais radiolúcida comparativamente ao esmalte dentário, quando aquela dentina está muito mais radiolúcida do que toda a outra estrutura de dentina da região dentária, ela possui uma alteração mais comum, a cárie, né? Que as restaurações, normalmente, quando elas são muito mais radiopacas que o próprio esmalte, provavelmente elas são feitas, né, o material do qual ela é feita é um material metálico, como um amálgama, já quando essas restaurações não possuem tanta densidade assim, elas podem ser de resina, certo? Ou que a polpa, ela vai formar, a câmara pulpar, os condutos radiculares vão formar imagens radiolúcidas justamente porque a radiação, eles não são capazes, os tecidos moles, formadores da polpa, né, e do conduto do tecido pulpar em si, tanto da câmara quanto do conduto radicular, de barrar em radiação. Então a radiação atravessa essas estruturas e, consequentemente, vai formar uma imagem radiolúcida no receptor de imagem, seja o filme, ou seja um sensor ou uma placa de fósforo. Certo? Então temos sempre que lembrar. E também lembrar que, né, não só a densidade do tecido, seja tecidos duros ou tecidos moles, altera essa relação de radiopaco ou radiolúcido, mas também o formato e a espessura de um objeto. Por exemplo, tecido ósseo, né? O tecido ósseo ele é muito mais espesso em se tratando do osso compacto, né, que possui menos espaços medulares ou até não possui espaços medulares, possui apenas as trabéculas mais compactadas, né, muito mais espessas, do que um osso medular, um osso esponjoso, né? Então o osso de base de mandíbula, que normalmente é um osso mais compacto, vai ter muito mais radiopacidade do que um osso do restante, do tecido ósseo do restante da estrutura óssea, onde é que estão implantados os dentes, né? Então isso tudo vai fazer uma interferência, digamos assim, no tipo de imagem que esse tecido irá formar, tá? E lembrando disso, né, a gente pensa, quando a gente enxerga uma alteração dessa forma aqui, que claramente é uma alteração que está tornando o osso mais radiolúcido do que ele normalmente é. Então a gente tem que pensar que o osso se torna mais radiolúcido do que ele normalmente é, causando uma alteração que a gente chama de radiolúcida na imagem, porque provavelmente os espaços medulares estão maiores, ou porque o osso foi substituído por tecidos moles, ou porque o osso foi reabsorvido, ou porque o osso foi substituído por líquido. Então a gente tem que pensar no porquê esse osso se tornou menos radiopaco do que ele normalmente seria. Ao contrário, né, temos as alterações visivelmente, isso aqui não é uma estrutura anatômica normal, isso é uma alteração, e é uma alteração ao contrário dessa primeira, uma alteração radiopaca, né? E por que se formam as alterações radiopacas? Ao contrário das alterações radiolúcidas, se formam por aumento de densidade na região, seja por deposição de tecidos duros, seja por formação de tecidos duros, seja por fechamento de espaços medulares e maior compactação de trabéculas, certo? Então a gente tem que lembrar que o porquê que esses aspectos anatômicos normais estão alterados e essas alterações receberão esse nome, né, de radiolúcidas ou radiopaca de acordo com essa característica que elas irão apresentar em relação ao tecido normal, certo? Mas lembrar que dependendo do que a gente tem de estrutura vizinha a ser analisada, tá? Uma determinada alteração que em um paciente pode aparecer radiolúcida, no outro ela pode aparecer radiopaca ou vice-versa, de acordo com o tecido vizinho analisado, né? O maior exemplo, classicamente nos livros, se eu perguntar para vocês entre o quadradinho interno da figura 1, 2, 3 e 4, qual seria o mais radiopaco? Vocês poderiam me dizer que é o da figura 4, né, o quadradinho interno
da figura 4, mas se eu retiro o fundo, vocês vão ver que todos eles têm exatamente a mesma densidade, né, ou a mesma tonalidade de cinza. O que mudava de um quadrado para o outro era o tecido vizinho que esse quadrado apresentava, e com isso parecia que esse quadrado aqui, né, interno, tinha muito mais radiopacidade comparativamente a esse primeiro quadrado interno, da primeira figura, digamos assim, né? E isso se traduz também nas radiografias, tá? Voltando àquela radiografia que a gente já avaliou antes, né, no vídeo anterior, eu tenho um paciente que possui duas alterações radiolúcidas, né, uma na região posterior da maxila, lá do direito, e a outra na região posterior do corpo de mandíbula, só agora do lado esquerdo. São duas alterações caracteristicamente radiolúcidas, porque estão aumentando a radiolucidez do tecido ósseo, né? Aqui no caso, na mandíbula, tanto o tecido ósseo medular quanto o tecido ósseo da base da mandíbula, o osso mais compacto, tá? Dizer para vocês que ambas são alterações císticas, ambos são cistos residuais, tá? Que existiam lesões, provavelmente periapicais, presas aos ápices desses dentes, que existiam antes nessas regiões. Quando esses dentes foram extraídos, as lesões não foram removidas, ficando na região, né, em ambas as regiões, e aumentando, já que elas permaneceram. Por isso chamam-se cistos residuais, tá? Elas permaneceram após a extração dos dentes. Isso acontece quando não se cureta adequadamente o osso onde existe essas lesões no momento da extração de dentes, no caso da necessidade de extração, tá? Então, um cisto residual, um segundo cisto residual. Nessa outra radiografia, mais inferior aqui, de um paciente totalmente edêntulo, tá? Região de seios maxilares, seio maxilar direito, seio maxilar esquerdo, a gente consegue perceber que no interior do seio maxilar também tem uma alteração, né? Não é normal a gente visualizar uma área mais arredondada ou até ovalada, radiopaca no interior do seio maxilar preenchido por ar, então ele tem que ser radiolúcido, porque o ar não barra a radiação passa pelo ar. Então, se o seio maxilar tem ar no interior, consequentemente ele vai ser uma estrutura radiolúcida. No entanto, o seio maxilar do lado direito está radiopaco, e vou contar para vocês que isso aqui também é uma lesão cística, tá? Cisto da radiografia inferior, radiopaco. Cisto da radiografia superior, radiolúcido. Por que esses cistos aqui são radiolúcidos e esse cisto aqui é radiopaco? Por ter sido vizinho dele. Como eu disse antes, na radiografia inferior, essa lesão cística está no interior do seio maxilar, tá? Lesão cística, o cisto possui líquido no interior do cisto, tá? Existe diferentes tipos de líquido, mas existe líquido dentro de um cisto, certo? O líquido barra mais radiação do que o ar. Então, um cisto que tem líquido no interior dentro do seio maxilar, ele vai aparecer radiopaco, porque o tecido vizinho dele é mais radiolúcido do que ele. Já ao contrário, tá? Quem barra mais radiação não é o líquido do interior do cisto, e sim o osso. Então, por esse cisto aqui, tá? Ambas as lesões císticas estarem localizadas, o tecido vizinho dele agora ser o osso e não mais o seio maxilar, nesse caso aqui, quem barra mais radiação é o tecido ósseo e não o líquido do cisto. Então, por isso, a lesão cística, nesse caso, vai aparecer radiolúcida, tá? E essa lesão cística vai aparecer radiopaca. Ambos são lesões císticas, ambos têm líquidos no seu interior. Diferentes tipos de líquido, tá? Isso aqui é um cisto de retenção mucoso, isso aqui é um tipo de líquido que existe dentro do cisto. Aqui é um cisto residual, é outro tipo de líquido, mas mesmo assim, ambas as lesões císticas possuem líquido.
Esse cisto é radiopaco, porque o vizinho dele é o seio maxilar, ar menos denso, oferece menor barreira à passagem dos raios X, então tornando o cisto radiopaco. Já aqui, quem oferece maior barreira à passagem dos raios X é o osso, o que torna a lesão cística que existe nesse osso mais radiolúcido do que o próprio osso, porque o líquido barra menos radiação. Também é importante a gente pensar que, dependendo da relação que existe entre o foco, o objeto e o filme ou qualquer outro receptor de imagem, pode alterar a visualização, a imagem em si e a visualização das estruturas que estão nessa imagem. Tá? Então, dependendo da posição que o raio-x está em relação ao objeto e ao receptor de imagem, a gente pode ter imagens de estruturas anatômicas que se alteram dependendo dessa relação e, consequentemente, visualizadas de diferentes formas, certo? Então, aqui temos uma radiografia periapical, tá? Da região de pré-molares inferiores esquerdos, aonde eu tenho o dente 34, tenho o dente 35, tenho o dente 36. Correto? E o que eu vejo aqui é que existe a formação de um dente a mais, chamado de supranumerário nessa região, tá? Então, a gente vai avaliar essa imagem, certo? Eu fiz o diagnóstico de que existe um dente supranumerário nessa região. Professora, como é que eu sei que é um dente, não é uma outra alteração, né? Uma lesão, por exemplo? Porque se a gente for olhar aqui, ó, a densidade do interior dessa estrutura é exatamente a densidade que existe de tecido dentário, tá? E ele também possui aqui, ó, a papila dental em formação, tá? O folículo, a cripta óssea, melhor dizendo, ao redor desse dente, né? Não é folículo pericoronário, porque ainda não começou a formar a estrutura radicular, isso aqui é a cripta óssea, tá? Então, eu vejo que isso aqui realmente é um dente supranumerário, tá? Não é uma outra alteração. Cheguei pela leitura dos sinais que ele está me mostrando, cheguei ao diagnóstico de um dente supranumerário. Mas para saber qual é, né, a relação deste supranumerário com a raiz desse primeiro molar, certo? Essa radiografia sozinha não vai me mostrar, preciso fazer aqui uma localização radiográfica, aonde eu mudo a relação do feixe de radiação com as estruturas, tá? E com o receptor de imagem, então para me mostrar, no caso de eu fazer a extração desse dente, se eu vou fazer a extração desse dente via vestibular ou via lingual, ou seja, em função da mudança da relação foco, filme, objeto, eu tenho uma projeção diferente do raio que me mostra uma diferença na imagem das estruturas, tá? E mais uma vez, né, para ver a mudança na visualização das estruturas, se a gente faz uma alteração na projeção da radiação, no caso aqui, eu tenho, provavelmente pela posição, né, e pelo formato das raízes, esse aqui é um 38, um terceiro molar inferior do lado esquerdo, tá? Que possui uma restauração, né, uma coroa metálica, tá? E olhando essa primeira radiografia, me parece até que essa restauração tá bem, mas se eu for olhar o ápice desse dente aqui, tem uma alteração nesse ápice. O que justifica essa alteração apical, tá? Não tenho mais lâmina dura aqui, tem um leve aumento do espaço do ligamento periodontal, me dizendo que eu tenho uma alteração apical, tá? Mudando a projeção do raio, mudando a angulação, tá? Dando uma leve alongada, digamos assim, na radiografia, tá? Pode ver que aqui eu vejo as paredes do canal e vejo mais próximo
né, abaixo do soalho do canal, aqui eu vejo menos, tá? Ou seja, eu dei uma leve alongada na imagem, me mostra que eu tenho essa imagem radiolúcida aqui na margem da restauração, mostrando que eu tenho uma cárie, tá? O que justifica a imagem radiolúcida que existe no ápice dessa alteração aqui, tá? Essa alteração apical. Então, o que aconteceu aqui? Eu mudei a visualização da minha estrutura, eu visualizei mais, eu visualizei diferente, porque eu mudei a projeção entre feixe de radiação, receptor de imagem e objeto. Tá? Então, lembrando que muitas vezes, em função dessa visualização diferenciada, eu tenho que muitas vezes fazer mais de uma radiografia para poder chegar ao meu diagnóstico final. Tá? E por fim, lembrar também, né, que a gente tem uma imagem bidimensional, como eu falei antes, apenas altura e largura, ou altura e profundidade, largura e profundidade, de uma estrutura tridimensional, o que me dá muita sobreposição e às vezes dificuldade de interpretação com as imagens convencionais, tá? Então, aqui eu tenho uma radiografia periapical, em que mostra esse paciente anteriormente tinha nessa região aqui uma lesão que foi extraída, isso aqui é um pós-cirúrgico, tá, da alteração, região de canino superior do lado direito, certo? Aqui está o dente 11, aqui está o 12, aqui está o 13, 14, 15, tá? Então, eu tô no hemiarco superior direito, certo? E esse paciente aqui anteriormente tinha uma alteração, foi removida, isso aqui é o pós-cirúrgico, essa área tá bem radiolúcida em função do pós-cirúrgico. Tô dizendo isso porque eu conheço o caso, né, anterior, tá? E se a gente for olhar aqui, né, eu tenho uma sobreposição dessa região do dente 13 com o dente 14, me dificultando a visualização, especialmente da raiz do dente 14. Então, fazendo uma outra radiografia, aqui no caso uma radiografia oclusal da região de canino, tá? Uma radiografia oclusal de canino do lado direito, certo? O que a gente consegue visualizar aqui? Que em função da lesão que existia anteriormente nessa região e foi removida, fez com que tanto o dente 12 quanto o dente 13 não conseguissem erupcionar, e inclusive o dente 13 ficou numa rota de erupção exatamente sobre a raiz do dente 14, fazendo com que haja reabsorção da raiz do dente 14 em função da raiz do dente 13, tá? Tanto 15 quanto 14 ainda encontram-se em processo de formação, tá? Existe papila dental aqui na região do 15 e até poderia existir uma papila aqui na região do dente 14, só que vejam a diferença. Esse dente 15 aqui ainda está em formação, enquanto o 14, o que acontece com ele? Ele pode estar em formação, mas a formação dele está prejudicada, tá? Uma das raízes dele está prejudicada em função da erupção do dente 13, que está totalmente fora da rota, causando a reabsorção radicular desse dente. Provavelmente esse dente 14 será perdido em função da reabsorção radicular que ele tem. Então, me mostrando, mais uma vez, que muitas vezes eu preciso de mais de uma imagem radiográfica para chegar no diagnóstico, porque a sobreposição que existe da estrutura tridimensional na imagem bidimensional nem sempre me mostra com clareza, tá, todas as estruturas que eu preciso fazer avaliação em função dessas sobreposições que existem nas técnicas convencionais. Na radiografia, na técnica, nas tomografias, melhor dizendo, que são exames avançados de imagem, isso já não existe mais. Certo? Então, finalizamos o segundo vídeo e vamos para um terceiro e derradeiro vídeo sobre a aula de princípios de interpretação radiográfica.